Mundial, programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone. Olha, não é só o Ângelo Carbone, não. Nós temos a Bia Carbone também aqui, que é uma menina que vai fazer direito também, porque agora é professora, e vai poder me ajudar nas causas processuais. Mas a preocupação maior hoje aqui, eu fiquei impressionado com o processo daquele cachorrinho. O cão-orelha. Né? O cão-orelha. Vamos lá. Se vocês lembram, vamos tentar lembrar, vai. Os meninos lá entraram lá numa praia, uma mulher foi junto, acho que a namorada de um deles, a impressão que dá que eram menores de idade, e o cachorro ficou arrebentado, a ponto de ter sido sacrificado. Vocês lembram disso? Não? Então, o veterinário lá disse que ele não tinha mais condições. Aí deu aquela celeuma, queriam verificar lá, processar as crianças. A gente sabe que os menores de idade têm lá um procedimento diferenciado. Não é caso de prisão, seria caso de internação. É um mero cachorro. Mas era o orelha, né? O percussor de tudo isso, né? E, gente, e de repente, a gente escuta falar que eles foram lá desenterrar o cachorro, né? Exumaram o cachorro. Para uma nova... E agora descobriram, né, Bia, que o cachorro morreu de causas naturais. Ele, na verdade, foi uma infecção óssea. Uma infecção óssea. Então vamos imaginar assim, né? Tudo aquilo que a gente escutou, aquilo que a gente pensou, a ira de ver, né? Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Bia, lê pra gente então esse cabeçalho. Aqui eu vou falar sobre a cronologia do caso, né? Em 4 de janeiro de 2026, o cão Orelha, ele foi encontrado na Praia Brava de Florianópolis com graves ferimentos na cabeça. Ele foi levado ao veterinário e foi necessário, devido a essa gravidade, né, dos ferimentos, foi necessário a eutanásia do animal. Do dia 16 a 19 de janeiro, a Polícia Civil iniciou as investigações e, devido a algumas denúncias de moradores, né, esses menores eles foram colocados aí na cena do acontecimento, devido a algumas denúncias. E 4 adolescentes foram apontados como suspeitos, com base em imagens de câmeras e alguns relatos. Então, ela está contando pra gente que é incrível, né? Arquivar o processo e afirmar que o cachorro morreu por outra situação. E a gente pergunta o seguinte, o que fazer, né? Quando o inquérito é arquivado, o Ministério Público, ele é o dono do processo, ele que dá continuidade no feito, ele que exige as penalidades, né? Quando ele pede arquivamento, não tem o que fazer, vocês acreditam? Aí tem um tal de artigo 18 lá que fala o seguinte, se houver novas provas, aí vão reabrir. Mas como é que vai reabrir esse processo? Que novas provas podem acontecer aqui? Será que já não existe muita prova? Vamos tentar então relembrar. Quando aconteceu os fatos, que todo mundo ficou impressionado lá, uma molecada lá foi para o mar, lá para a Praia Brava. Pra praia, e de repente o cachorro ficou tudo arrebentado. A gente não viu, né, nenhum trovão, a gente não viu, não caiu nada na cabeça do cachorro. Estava na praia, um lugar assim que não tem parede, não tem nada, né? E de lá, um bom samaritano levou ele pro hospital. Veterinário. Ao mesmo tempo, tinha gente que testemunhou, que falou que viu, que assistiu. Mas o estranho é que tudo isso desapareceu. E o que restou de verdade? Restou um inquérito que não vai punir ninguém e que, textualmente falando, gente, é uma coisa muito séria o que está acontecendo. Porque, olha, a gente viu lá matar o cachorro, né? De repente, a gente viu que mataram outro em outro lugar. Depois mataram outro em outro lugar. Aí a gente descobriu que a criançada, os adolescentes,
eles fazem uma espécie de jogo, uma espécie de obrigação, uma turminha. E cada um lá tem de fazer um crime. Nesse caso aí, seria o Orelha, né? Diz a lenda que até foi filmado esse tipo de coisa, mas a gente vai mais além. Como não deu nada, um dia desse lá, um bando de jovem desceu o pau num coitado de rua e estavam filmando. E o pior de tudo é que um deles era estudante de direito, vocês acreditam? Isso daqui? Então, tá dando uma proporção que não tem nada. Então é assim, ó, começa com o cachorro de rua, depois vai pro coitado que está na porta lá de uma casa, um qualquer, depois começa a matar as pessoas, põe fogo. Será que de verdade a mente criminosa de elementos que às vezes ricos só pensam em absurdos, ou torneios exóticos como esse aqui, vamos matar um cachorro, vamos matar alguém da rua, vamos pôr fogo lá naquele coitado que está dormindo. Eu não estou dizendo que essas 4 rapazes lá eles têm culpa, não, mas é estranho, gente. Olha, pela cronologia, o cachorro foi agredido. Ou será que vão processar o veterinário que matou o cachorro lá? Como é que eles falam, né? Matou Eutanásia. Eutanásia do cachorro. Eutanásia devido à gravidade dos ferimentos. E eu pergunto para vocês também, por que nessa exumação, né, não se achou nada? Tinha paulada, tinha buraco, era estranho isso daí. Então, a gente pensa no seguinte, será que a força econômica destrói qualquer prova? Sem contar que o Ministério Público pediu arquivamento, assim, sem achar nenhum responsável. Eu acho que então o responsável pela morte do cachorro seria o farmacêutico, o veterinário. Será que é isso? E os meninos, nada. Nenhuma repreensão, nem nada. E a namorada de um deles que estava junto lá, que viu tudo? Será que ouviram todas as testemunhas? Tudo isso a gente se pergunta, né? E a gente está preocupado, sabe? Não é só aí que a gente vê isso. A gente vê em tudo que é lugar. É velhinho, aposentado, estão roubando o dinheiro deles e ninguém faz nada. É uma empresa lá que fabrica... Detergente. Que tem uma outra empresa que é apadrinhada lá pelo presidente da República. Então eles vão lá e fecham a empresa e destrói a pessoa. E já tem precedente, porque essa empresa ousou doar dinheiro para a campanha do Bolsonaro. E se a gente lembra aquele velhinho lá que aparece lá como é que é lá? A Beatriz não gosta dele, como é que é o nome? É o que tem... O velho da van. O velho da van fez uma camiseta lá, estão aprendendo as camisetas. Será que essa força terrível vai acabar com a gente? Será que está mudando tudo nesse país? Será que as leis mudaram? Será que as nossas leis não valem para lugares de rico? Onde aconteceu do cachorro? É um lugar de... Santa Catarina, Praia Brava. É só de milionário naquele lugar. Será que é assim? Será que não tinha filmagem nenhuma nas câmeras? Será que não mandaram apagar? Será que o cachorro morreu de infarto? Infecção óssea? Até ele ser aquela hora, naquele momento? Por que ele foi sacrificado? Então a gente fica pensando assim, né? Quando é preto, quando é gay, quando é pobre, a turma trata como lixo. Um dia desse lá... Pessoas em situação de rua, animais em situação de rua então, também. Será que não tem lei para isso aqui? Será que dançou? E quando eu falo preto, eu falo com carinho. É uma criatura humana. Eu estava vendo um dia desse aqui, os palhaços do Brasil, da Portugal, eles vendiam lá, estou vendendo uma negrinha, portanto, ela sabe fazer comida, o negrinho aqui, ele sabe cortar mato.
Pô, será que até hoje existe esse tipo de coisa? Eu tenho um rapaz que ele foi chamado de macaco. É só ele comparecer na delegacia lá e derrubar toda uma estrutura. E ele tem medo porque ele diz que se ele for lá ele vai preso. Vou inventar uma história para ele. Então, as pessoas já são tão agredidas, tão agredidas, tão agredidas. Como é que fica isso? E eu peço explicação também. Se o cachorro do nada morreu por nada, e toda aquela história foi furada. Aí vem lá um coitado de um rapaz, começa a tomar um pau no meio da rua lá, que é de rua, porque um estudante de direito junto com outro vagabundo quebrou ele de pau. A gente fica com pena de ver, a pessoa não tem nem como se defender, porque está com fome, está fraco. E estão filmando para mostrar. Será que vai continuar acontecendo isso no nosso país? Bom, eu vou contar para vocês, hein? Eu vou levar esse caso aqui para a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Aí a Bia me perguntou, pô, mas aquilo é direitos humanos, é de gente. Mas a gente está abrindo um precedente muito grande quando não se investiga corretamente. Então eu vou pedir para a Corte Internacional interferir aqui e tentar ver uma reavaliação desse processo. Tentar, juntamente com a fiscalização deles, porque aqui não tem mais o que fazer. Aqui está arquivado, dane-se o Orelha, dane-se aquele senhor lá que apanhou lá na rua, lá que quase morreu, dane-se aquele outro que puseram fogo, e só porque são pessoas economicamente ricas, eles têm o poder de tudo, e não pode acontecer isso daí, não tem de mudar essa situação. Você não acha, Beatriz? Fala alguma coisa, você não fala, Bia, conta. Então, continuando aqui a cronologia, né, dos fatos, foi pedido, o Ministério Público de Santa Catarina pediu a exumação do Orelha em fevereiro, e abril foram analisados 2.000 arquivos digitais e horas de gravação. Aí, segundo, né, o Ministério Público de Santa Catarina, constatou-se que os adolescentes não estiveram no mesmo local que o cachorro. Eles dizem que tem um descompasso cronológico de tempo. Eles não conseguiram imagens que associem os adolescentes ao momento da morte do cachorro. Isso que... Olha, pode até acontecer, Público. Sabe, uma conclusão dessa. Mas eu acho estranho, porque teve gente que viu, teve gente que contou, teve gente que apontou. Então, se essas pessoas que no início disseram increpar esses rapazes, eles deviam estar respondendo, inclusive aqui, por falsa informação de crime, testemunho falso, inventaram. Mas eu pergunto, qual seria o interesse dessa gente fazer isso? Tem notícia também de que gente importante lá foi lá e exigiu as câmeras antes de começar a investigação. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, eu já vi muita desgraça nessa vida, né? Eu me lembro de uma época que teve uma menina que estava no Rio de Janeiro, eu acompanhei esse caso, uns 12, 13 anos de idade, e a menina, pegaram ela lá em cima na cobertura, e ela se jogou do prédio para não ser estuprada. Ou ela foi estuprada e ela se jogou do prédio de vergonha. E o pior é que os rapazes eram poderosos. Eu assisti o júri, você acredita? Foi televisionado o júri. E na primeira vez eles foram absolvidos, e depois a pressão pública foi tão grande, que na segunda vez eles foram condenados, mas penas absurdas, muito, muito pequena. Depois eu me lembro de um outro caso também, de uma moça, que o cara jogou ela dentro de cima da Serra do Mar, sabe, com aquele lugar assim, e também não deu nada para ele. Então a gente vê o seguinte, será que quem tem muito dinheiro não acontece nada? Será que como é que a gente fica? Que tá certo, é um cachorro, dane-se, é um cachorro de rua, mas tem lei que proíbe esse tipo de coisa. Eu vou ser franco, se esses rapazes tivessem responsabilidade sobre esse fato mesmo, eu acho que não era nem caso de internação e nem caso de prisão. Prisão eles não têm, né? Mas eles deviam responder. Eles deviam ficar lá tomando conta de cachorro tudo arrebentado lá nas carrocinhas, dando vacina em cachorro, uns 2 anos.
para eles aprenderem a respeitar os animais, porque não é normal o que acontece. Mas aí a gente começa a pensar no seguinte, né? Tá bom, o Orelha lá, tadinho, que era um cachorro e tal. E o que eles fazem com os boi nos matadouros? Vocês já viram? Não. Você viu a risada que eles dão? A falta de respeito que eles matam o bicho? E o porco, vocês já viram? Eles jogam água em cima do porco. O bicho não sabe nem o que está fazendo, eles eletrocutam a pessoa, o bicho. Então, para quem é rico, quem é poderoso, o Orelha é igual aquela vaquinha que vai lá, que cansou de parir, cansou de dar alimentos, cansou de tudo. E eles vão lá e matam no matadouro lá com uma paulada na cabeça. Ou o Leitãozinho lá, que vivia uma vida inteira sem poder andar para engordar. E de repente eles pegam e matam o porco com uma paulada na cabeça. É muito triste isso daí. Então a gente tem que começar a pensar, gente, que o Brasil está mudando. E tem de ser para melhor. E eu tenho certeza que, levando esse caso para apuração em Haia, fala que eu estou no programa, apuração em Haia, e a gente não eles vão pelo menos exigir uma contrapartida, uma revisão nesse processo. Porque não é normal o que está acontecendo, gente, não é. Então quer dizer que o sujeito vai lá, bebe, arrebenta o carro, mata as pessoas e não dá nada. Começa desde criança. Ah, eu posso matar o cachorro porque não vai acontecer nada. Depois, quem sabe lá, eu posso pôr fogo naquele cara de rua lá, porque ele está sentado na calçada, eu não gosto de passar lá e ver ele lá. E assim vai. E a gente vai ficar só sentindo esse sofrimento, sentindo essa desgraça, sentindo tudo isso. Será que não está na hora de mudar? Será que... Peraí para escrever aqui para mim. Será que não está na se alguma coisa séria? Então, gente, nós temos que pensar o seguinte, olha. Tem justiça, mas tem que ser justiça para todo mundo. Tem que ter justiça para os gays, tem que ter justiça para as classes minoritárias, tem que ter justiça para os negros, tem que ter justiça para os venezuelanos que estão aqui. Às vezes eu vejo as crianças com fome, sem roupa, chega lá 1h da tarde, 1h da tarde eles chegam lá na escola e só vão comer às 4. Que recebem um livro e eles não sabem ler. Que não tem roupa para ir para a escola, às vezes é com uma roupa lá de uma festa de 10 anos atrás, rasgada. Que não tem o tênis, vem tudo molhado. Será que a criança pobre não merece nada? Teve um governador que ia dar ração para as crianças para comer. Eu espero que esteja dando para os filhos. Então, aqui está um negócio tão estranho, que o poder econômico faz com que as pessoas façam o que quiser. Não estou dizendo aqui que o promotor está errado, não. Ele se baseia em fatos. Os fatos são trazidos pelo delegado de polícia do local. Eu já ouvi falar que o delegado que estava lá foi colocado para fora. Eu já ouvi falar que esse delegado, ele adotou um outro cachorro que também foi agredido. Então, não sei quem entrou lá no lugar, mas o promotor se baseia... Um animal que sofreu uma tentativa de afogamento. Ah, tentaram afogar também. É ele mesmo, né? Outro cachorro. É o mesmo grupo. É, o cachorro fazia parte ali do... É estranho. Então vocês veem, alguma coisa de estranho está acontecendo aqui. Então a gente não pode culpar o promotor, porque o promotor recebe esse material do delegado. Mas ele podia investigar, ele podia mandar para um outro órgão especial, ele podia mandar para outra delegacia especializada, ele podia fazer alguma coisa aqui. O que eu acho estranho é que com o pedido de arquivamento dele, não dá para fazer nada. E o artigo 18 fala claro lá, olha, se achar novas provas, quais são as novas provas? Quem vai ser louco de empeitar? E a gente tem notícia de que todas as pessoas que foram contra, que falaram dos meninos, vão ser processados. Então, pelo Ministério Público de Santa Catarina. Vai investigar postagens de redes sociais. Então vai gerar a situação. Então, no final é capaz que vai preso
As o pessoas que ficaram veterinário, indignadas com a situação. as testemunhas que falaram que viram, tá certo? E o cachorro, ele morreu de infarto do miocárdio, e as crianças não têm, os adolescentes não têm nada com isso, e como é que a gente fica? Será que não dá para mudar esse tipo de coisa? Será que não dá para o Ministério Público, a Corregedoria do Ministério Público, determinar uma nova investigação? Será que vai ser necessário chamar os direitos humanos em Washington para ver se eles conseguem fazer com que esse processo seja reaberto e exija um procedimento? Ninguém quer prender ninguém, não. A gente precisa achar os culpados. Agora, é difícil, hein? Olha, o cachorro todo arrebentado foi lá pro médico veterinário, o médico teve de matar ele porque estava tudo arrebentado. Tinha um outro cachorro que tentaram afogar, e o delegado de polícia da época adotou o cachorro para ficar com ele, para tentar ajudar esse bichinho. Tinha uma testemunha que visualizou e contou os fatos, increpando lá os meninos. Tinha uma moça que nem falaram o nome, que era uma namorada de um deles, que foi junto. Ao mesmo tempo, a gente vê na cara que alguma coisa aconteceu lá. E a gente fica preocupado em saber, será que isso vai acontecer para todos os pobres? Será que isso vai acontecer não só para o cachorro, com outras pessoas? Um dia desse eu vi um rapaz preso, que ele ficou preso um tempão, e depois ele foi absolvido no Superior Tribunal de Justiça porque não tinha nada com isso. E ele mostrou lá que ele tinha, ele não estava no lugar dos fatos, que não era ele, e os caras puseram ele preso. Será que de verdade quem não tem condição econômica de contratar grandes advogados não consegue fazer nada? Será que a vida inteira a gente vai ficar sofrendo sobre isso? Então, olha, eu suplico ao juiz do processo que determine uma investigação mais rigorosa, que reabra essas investigações, porque os fatos não batem com aquilo que a gente teve de informação no começo. Se o cachorro estava na praia, tinha dois, um foi tentar afogar, o outro arrebentar de paulada. Aí tem uma testemunha que conta. Foi levado o cachorro lá, ele disse que estava para morrer porque estava tudo quebrado. Aí de repente vira tudo, some tudo, não tem nada, e falta de prova e libera todo mundo. Será que a gente vai sofrer a vida inteira sem ter uma posição? E será que o Estado não está preocupado também com esses grupos, com essa turma, dessa horda de moleques que ficam lá fazendo uma espécie de concurso? Poxa, eu já vi concurso de quem respira, segura mais tempo a respiração, e eu vi um sobrinho meu morrer. Eu vi já um monte de gente numa situação como essa, cada uma pior do mundo. Será que não tem mais processo para isso? Será que não tem mais condenação? Será que não vai acontecer nada para ninguém? Será que vai ser passado um pano só porque são poderosos? Tudo isso é muito estranho. Mas eu vou passar para a Corte Internacional de Washington, direitos humanos, está certo que é cachorro, mas está colocando em risco toda uma sociedade, e se continuar desse jeito aqui, aí só vale direito aqui para quem tem dinheiro, quem é rico. Porque pobre, preto, gay, minorias, eles não têm direito de nada. Se esses 4 meninos fossem de cor, eles já estavam internados há muito tempo, e só iam sair de lá quando tivessem 21 anos. Como eles são brancos e ricos, não estão nem aí. Vamos para a segunda fase. Um abração. Você está ouvindo pela Vibe Mundial, programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone.